palavra de Deus, ela nos ensina não somente o que nós devemos fazer, as nossas ações, mas também ela nos ensina o que deve sair ou não da nossa boca. No Salmo 141, verso 3, o salmista disse a seguinte frase: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Ou seja, o salmista ele entendeu que o seu falar poderia produzir não somente bênçãos, mas também maldições. Não somente palavras de edificação, mas também palavras de destruição. Não somente palavras que pudessem trazer consolo e conforto para aqueles que iriam ouvir, mas também tristeza, dano e pesares. Mateus, capítulo 12. A partir do versículo 34, o Senhor Jesus, Ele nos instruindo acerca do que nós podemos dizer e acerca daquilo que pode sair da nossa boca, se vai ser coisa boa, se vai ser coisa ruim. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, só vai sair coisa boa da nossa boca a partir do momento que nós enchermos o nosso coração de coisas boas. É impossível sair coisas boas de um coração maligno, de um coração ruim. O próprio Cristo declara isso aqui. Isso não é via regra, isso é geral, é de forma geral. Todas as pessoas, se elas se encherem de coisas boas, certamente o que vai sair da boca dessas pessoas serão coisas boas. 35. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Não tem meio termo. Ou nós tiramos coisas boas de dentro de nós, ou primeiro nós vamos nos encher de coisas boas, para depois nós falarmos coisas boas. Ou infelizmente nós vamos nos encher de tanta imundícia, tanta sujeira. E lá na frente nós vamos dizer exatamente isso, aquilo que estiver dentro de nós, a imundícia e a sujeira. 36. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Ou seja, todas as palavras inúteis, palavras vãs que nós proferirmos aqui na terra, no dia do juízo, Deus pedirá conta. E isso tem que nos fazer refletir um pouco. Isso tem que nos fazer pensar um pouco. Se nós verdadeiramente estamos nos enchendo de coisas boas para depois passarmos as coisas boas para frente, para as pessoas que estiverem ao nosso redor, ao nosso lado, mais distante, enfim. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. E quantas pessoas estão proferindo, abrindo a sua boca, somente para dizer coisas ruins? Quantas pessoas estão se enchendo de tanta imundícia, tanta sujeira, mentira, calúnia, difamação, idolatria, falsidade, engano, hipocrisia? Lá na frente, elas acabam proferindo, abrindo a boca para dizer sobre isso. Mas o Senhor Jesus, ele diz que lá no dia do juízo vão ter que dar conta de cada palavra. 37. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Ou seja, as palavras que eu profiro, as palavras que saem da minha boca, elas têm um peso muito grande. Nós precisamos estar verdadeiramente preocupados com o que sai da nossa boca, porque lá na frente Deus pedirá conta. Em Efésios, capítulo 4, versículos 25 e 29, olha a instrução do apóstolo Paulo. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, nós temos que deixar de lado a mentira. Diga-se de passagem, o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Então todas as pessoas que estão proferindo a mentira,
Elas estão se autoproclamando, autodenominando filhas de Satanás. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade. Nós precisamos estar dispostos e predispostos a abrir os nossos lábios e proferir a verdade, falar a verdade. Mesmo que algumas pessoas não gostem de ouvir a verdade, mas a verdade tem um fundamento e a verdade ela tem um propósito: libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. A instrução da palavra de Deus é que quando sair da nossa boca as palavras, tem que trazer edificação para aqueles que ouvem, tem que trazer consolo, tem que trazer fortalecimento, tem que trazer esperança. A mentira, ela sempre vai trazer dores, tristeza, derrotas, e lá na frente vai ser pedido o quê? O juízo. Lá na frente vai ser pedido a conta. Então o apóstolo Paulo ele deixa claro: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, palavra torpe, palavra vã, palavra inútil, mas unicamente a que for boa para edificação. E nós temos que ter dentro de nós a edificação, primeiro para nós, a edificação pessoal. Depois nós vamos edificando aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão nos ouvindo. Conforme a necessidade, assim transmita graça, favor de Deus aos que ouvem. Então as palavras que saírem da nossa boca precisam transmitir para as pessoas o favor de Deus, a graça, a bondade de Deus, o amor de Deus mediante Cristo, mediante a obra do Senhor Jesus lá no Calvário. Então da nossa boca tem que sair palavras que venham gerar edificação, fé, fortalecimento, esperança, e as pessoas venham se apoiar nesta palavra. As pessoas venham querer ouvir essa palavra. As pessoas venham querer se pautar e se edificar nessa palavra. Então nós precisamos abrir a nossa boca e proferir palavras que gerem edificação, consolo, que nós venhamos a tirar das pessoas mediante esta palavra viva e eficaz de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, levando para as pessoas vida, por intermédio da palavra, por intermédio daquilo que sai da nossa boca, por intermédio daquilo que a gente fala, por intermédio daquilo que nós nos enchemos para depois levar para as pessoas. E as pessoas hoje têm se enchido de tanta coisa ruim. A mídia tem transmitido tantas coisas ruins. Os pensamentos hoje das pessoas estão totalmente alienados de Deus. Mas as pessoas precisam ouvir palavras que gerem vida, sustentação, edificação, consolo, fortalecimento, esperança, para que elas venham também viver por intermédio desta palavra. Capítulo 5, ainda aqui em Efésios, Paulo vai dizer outra coisa aqui em Efésios 5, 18 a 20. E não se embriaguem com vinho, por isso leva a devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos verdadeiramente nos encher de salmos, hinos, cânticos espirituais, adorando a Deus, engrandecendo a Deus e levando esta mesma ação do Espírito Santo mediante os cânticos para a vida das pessoas. Porém hoje, quantas pessoas deixam de ouvir cânticos espirituais, hinos de adoração a Deus para ouvirem tantas músicas que só trazem tragédia dentro dos seus próprios lares, dentro das suas próprias vidas. Então que nós venhamos a nos encher da palavra de Deus e a estar buscando a Deus cada vez mais, e Deus com certeza Ele vai colocar dentro de nós essas palavras, palavra de vida, vida com abundância. E eu finalizo com Tiago capítulo 3, Tiago capítulo 3, versículos 5 a 12. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontível, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai,
também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então nós vemos que da mesma boca não pode sair dois tipos de coisa. Ou sai bênção ou sai maldição. Ou sai uma palavra de edificação ou uma palavra de derrota, uma palavra que venha gerar tristeza e insatisfação nas pessoas. Então que nós venhamos a estar pensando exatamente o que é que tem saído da nossa boca e tem ido até os ouvidos das demais pessoas. Medite sobre isso. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.